o elemento neutro na adição, na multiplicação, certo? E ver também aqui, ó, a propriedade distributiva da multiplicação na adição. Então tu tem duas operações, a multiplicação e a adição, e a gente vai ver como ela se distribui. Na verdade, na prática, a gente já utilizou essas propriedades quando a gente fez os quadradinhos, a forma geométrica de multiplicação. Então, olha só, se tu tiver 5 vezes o resultado da soma de 3 mais 1, ó, 5 vezes 3 mais 1, tá? É considerar, por exemplo, 5 colunas e 4 linhas. Mas as 4 linhas eu posso decompor em 3 linhas mais uma linha. Ó, eu posso multiplicar 5 por 4 linhas, ou se eu quiser 5 por uma linha mais 3 linhas. Assim como eu poderia fazer 5 vezes 2 linhas mais 5 vezes 2 linhas de novo, a mesma coisa. Tá? Então, 5 vezes a soma de linhas aqui, ó, é a distribuição. Ó. 5 vezes 1, 5 unidades. 5 vezes 3, 15 unidades. Na prática, o que ele está te falando, o que essa propriedade está falando é isso aqui, ó. Distribuir essa multiplicação nessa soma. Então, é 5 vezes o 3 mais o 5 vezes o 1, tá? Da mesma forma, 5 vezes 3 mais 5 vezes 1 é a mesma coisa que 5 vezes o 4. Pensa comigo, ó. 3 vezes de 5, pela propriedade comutativa. 1 vezes de 5. Cada dedo meu vale 5, tá? Então, quantos 5 eu tenho aqui? Eu tenho 3 5. Quantos 5 eu tenho aqui? Eu tenho um 5. Então, somar um 5 com 3 5, eu tenho 4 5, se eu posso dizer assim. Posso botar no plural 5, não posso nada, tá? Ó. Então, 5 vezes 3 mais 5 vezes 1 é a mesma coisa que 5 vezes 4, geometricamente a gente vê, e o cálculo pode ser distribuído desta forma. Essa propriedade é muito importante, né? Geralmente, Alex, essa propriedade é importante aqui, ó, quando a gente estuda álgebra. E que, na verdade, a gente está vendo um pouquinho de álgebra. Pelo menos as regras, certo? Elemento neutro, da multiplicação, da adição, depois, mais tarde, a gente vai falar sobre elemento inverso. E daí o negócio vai ficar legal. Tá? Olha só. Olha só na figura. Tá, ó, ele fez por a decomposição 5 vezes de 1 mais 5 vezes de 3. E é o que ele distribui ali. O cálculo, ó. Podemos representar esse cálculo assim. Olha, na verdade foi o que eu escrevi ali para vocês. Ó, 5 vezes a soma de 3 mais 1 é 5 vezes de 3 mais 5 vezes de 1. Isso é 15 mais 5, que é 20. Isso aqui eu ainda poderia dizer, aqui não está aparecendo direitinho para vocês, né? Está no reflexo. Vamos ver aqui, diminuir aqui. Ó, 5 vezes de 3 mais 1 é 5 vezes de 3 mais 5 vezes de 1. Eu posso dizer que isso aqui são 4 vezes de 5, ou 5 vezes de 4, né? Também dá 20. Olha só. Para multiplicar um número natural por uma adição de duas ou mais parcelas, somamos os produtos de cada parcela pelo número natural. É isso que ele está dizendo nessa propriedade distributiva. A multiplicação acaba se distribuindo nas parcelas, tá? Ó, A vezes B e A vezes C, tá? Na verdade, essas letras aqui são espaços para tu colocar valores. Olha o exemplo aqui.
E daí tu poderia me dizer assim, tá, professor, mas isso aí eu já estou careca de saber. Ó, 7 vezes 10 mais 5 é 7 vezes 10 mais 7 vezes 5. Distribuiu na soma. A gente vê que distribui na subtração também, tá? Olha ali, ó, observação. A propriedade distributiva também é válida para subtração. 5 vezes uma subtração. 4 menos 2. É 5 vezes 4 menos 5 vezes 2. Então 20 menos 10, né? Ou 4 menos 2 são quantas vezes? 2 vezes de 5. 10. Elemento OR. Lembra que eu falei do atrator? Do atrator? Daquele que atrai todos os valores? É o que o livro chama de elemento nulo da multiplicação. Tá? Ele também ele é chamado de elemento absorvente. A Marcele estava falando ali, todo número multiplicado por 1 vai dar o próprio número. Sim, Marcele, porque o 1 é neutro da multiplicação. Não é que o zero subtrai. O zero é neutro na adição ou na subtração. O 1 é neutro na multiplicação. Observe as multiplicações abaixo, olha ali, ó. O elemento nulo da multiplicação é o zero, tá? Ele atrai tudo, como se fosse um funil, ó. 152 vezes 0 é igual a 0 vezes 152 e o resultado final dá zero. Aqui eu apliquei a propriedade comutativa. 7 vezes 0 é a mesma coisa que 0 vezes 7 e o resultado sempre vai dar aquele número zero. Tá bem? O produto de qualquer número natural por zero é sempre zero. Uma coisa importante a falar aqui para vocês. Eu estava até falando. Opa, olha só, queria mexer aqui. Ai, ai, ai. Sorvete com tecnologia nova. Só um pouquinho. Acho que agora sim. A vezes 0 é igual a 0 vezes A, que é o próprio zero. O que ele está dizendo? Qualquer número que eu colocar aqui, ó, que eu armazenar nessa caixinha, nesse valor, nessa letra aqui, e eu multiplicar por zero, o resultado pode ser, eu posso comutar o resultado, 0 vezes A, e tudo isso vai dar zero, né? Eu posso comutar os elementos, né? E o resultado tudo vai ser zero. Uma coisa que é importante, olha só uma afirmação interessante que a gente vai utilizar bastante, tá? Se eu tiver um espaço para botar um número, um outro espaço para botar um outro número, e eu não sei quem são esses números, tá? Tem um espaço para botar um número aqui e um espaço para colocar um número aqui. Tu tem a liberdade de fazer isso aqui, escolher um número para aqui e escolher um outro número para cá, para multiplicar um pelo outro, certo? A única condição que eu te dou é que o resultado tem que ser zero, certo? Se tu fizer isso agora, tá? Pensa em dois números, tá? Um número e o outro aqui, ó. Não importa quem são. A única condição é que o resultado final seja zero. Tem que escolher dois números que a multiplicação, que multiplicados o resultado dá zero, certo? Se tu fez essa escolha agora, eu posso dizer com certeza para ti, e vou acertar, ou tu errou, né? E tem que acertar, ó. O que eu posso dizer com certeza? Um dos números que tu escolheu tem que ser zero, certo? E é verdade, parece bobo, né? Mas é verdade, ó. A multiplicação de dois números dá zero quando pelo menos um dos dois for zero. Daí tu pode dizer assim, ó, professor, tu errou porque os dois números que eu escolhi foi zero. Mas não errei não, eu te disse, pelo menos um deles é zero. E é verdade, um deles é zero, se os dois é zero, tudo bem. Se apenas um é zero, também o resultado vai dar zero, justamente por causa dessa propriedade.
Qualquer número multiplicado por zero dá zero, qualquer. Então significa que o produto de dois números dá zero quando pelo menos um dos números for zero. Estão entendendo isso? Ah, que propriedade importante é essa. Eu não entendi, Marcelo, tu disse é o 1. O 1 é o número que tu escolheu aqui para um deles? O Dudu disse sim, Sora, eu não sei a que tu te refere, Dudu. Sim o quê? Ah, tá. O Dudu falou assim, ó, porque respondeu quando eu disse assim, ó, vocês estão entendendo? O Dudu disse assim, ó, sim, Sora, entendi. Ótimo. Tá? Estão entendendo? Ah, a Mariana também entendeu. É muito importante isso daí, isso aqui que eu passei, tá? Certo? Ah, Marcele também entendeu. Beleza, Marcele. Obrigadão. Tá? Muito bem. Pelo menos um dos números é zero. Vamos ver ali, ó. Na lateral ali tem uns cálculos mentais. Eu vou mostrar para vocês. Depois ele sugere, né? Que faça alguns. Eu também, a Isabelle. Ah, muito bem, Evandro. Tu está escrevendo ali a propriedade comutativa na adição. Muito bem, ó. A mais B é o mesmo que B mais A. Se tu reservar dois espaços para somar, um A e outro chamado B, é a mesma coisa que tu pegar o B e somar com A. Muito bem, é verdade. A gente já viu essa propriedade, né? Lá na adição. Tá bem? A Isabelle disse ali, eu também, né? Muito bem. Vamos lá. Para calcularmos 13 vezes 5 vezes 2, é mais fácil associar o produto entre 5 e 2. Bom, vai depender, né? Se tu acha mais fácil, toda vez que tu faz grupos de 5 e 2, tu tem uma potência de 10. Isso daí é verdade. E multiplicar por 10 é fácil. Ah, mas sei lá, se alguma pessoa acha mais fácil não multiplicar 5 por 2 e sim 13 por 5, como é que a gente vai dizer? Estou brincando, tá, gente? Na verdade, o objetivo é fazer grupos de 5 e pares de 5 e 2, 5 e 2. Cada grupo de 5, cada par de 5 e 2, tu tem um 10. Multiplicar por 10 é fácil. Então, é isso que ele está observando aqui, ó. Então, 13 vezes 5 vezes 2 é mais fácil associar 5 por 2, né? Associar com 5 e 2 primeiro. Depois o 13, ó, 13 vezes 5 vezes 2 é 13 vezes 10. Essa multiplicação aqui é fácil de fazer. 130. Para calcular 13 vezes 7. 13 vezes 7. Para calcular 13 vezes 7 mais 13 vezes 13. Ah, tá, ó. Quantos 13, o que está constante aqui, ó, é o número 13, ó, 13, 13. Se eu tenho 7 13s e 3 13s, ao todo eu vou ter 10 13s, é isso que ele está falando, ó. 13 vezes 7 mais 13 vezes 13, na verdade é 13 vezes a soma 7 mais 13. Daí tu transforma em soma aqui, né? 13 vezes 10 é 130. E aqui foi aplicada a propriedade distributiva ao contrário, né? Agora, mentalmente, tu faz esse cálculo. Oi, me deu um susto. Fala. Sabe esse ponto? Fala aí. Ô, senhor, sabe esse ponto que tu coloca nas operações? Ele não tem um nome. Eu não entendi. Esse ponto aí, sabe, entre o 7, o 4, entre o 9 e o 5, ele não tem um nome. Tem. Tá? Eu não sei que nome tu tá te referindo, tá? A qual dos nomes tu tá te referindo? Como ele é chamado? Tá? Esse é operação de multiplicação. É um operador. Tá? É um operador. Tu pode chamar. Não, tipo, tu me disse que ele tinha um nome bem estranho lá, eu esqueci o nome. Ah, tá. Numa linguagem
dependendo da linguagem, na maioria das linguagens, utiliza esse ponto como C-dot, tá? Dot. É só isso. Dot é ponto. Tá? Então, para fazer aparecer esse ponto no meio da linha aqui, muitas linguagens usam esse nome aqui, C-dot. Tá bem? Daí, muitos editores matemáticos usam usam essa palavra reservada. E, na verdade, está me fugindo as ideias. Na verdade, editor matemático é um software no computador, no celular ali, que usa para tu poder desenvolver essas notações matemáticas aqui. Então, se era isso que tu queria saber, é C-dot, ou em algumas outras é somente dot. Tá, então o nosso cálculo mental aqui, ó, 9 vezes 5 vezes 2, o que é fácil? Associar 9 com 5 com 2, 90, ok? O que é fácil aqui? De novo, ó, 5 com 2, 10. Por que deu 90? 5 com 2 é um 10, vezes 9, 90. Ó. 2 com 5, posso, né, comutar esse aqui, ó, 18 e 5. E 2 com 5 dá 10, com 18, 180 na multiplicação. Certo? Ó, 6 vezes de 7, 4 vezes de 7, é 10 vezes de 7. Ok? Entenderam? 6 vezes de 7. 4 vezes de 7, ou seja, transformando tudo em parcelas. 6 parcelas de 7, 4 parcelas de 7, dá 10 parcelas de 7, que são 70, que é 70. Tá, ó. 2 parcelas de 14, 8 parcelas de 14, dá 10 parcelas de 14, que dá 140. Então, esse cálculo mental tu pode fazer tranquilamente aí, que é resolvido. Uh, 90, 70, 60? Acho que aqui na B não, né? Corrige aí, Marcelo, se tu tiver uma dúvida, por favor. Tá? 90, 180, 70, 144 aqui, tu encontrou? 144? Na D ou tu escreveu o dígito errado? Tá, já corrigiu, beleza, obrigadão então. Mas entenderam como é que é o raciocínio, né? Muito bem, é isso aí. Estou gostando de ver a participação de vocês. Tá? E agora, como é que vai funcionar então? Vamos selecionar alguns exercícios. Tá certo conforme essa última aqui, né? 140, né, Marcelo? Eu vou selecionar alguns itens ali para vocês fazerem e depois na aula que vem eu trago o gabarito. Foi a Isabelle ali, para mim tá certo. Sim, isso, né, Isabelle? Beleza. Já não estou enxergando direito. Represente cada adição na forma de multiplicação e depois resolva, tá? Vou apagar aqui, vou fazer só um item, vou selecionar um item do exercício para vocês trazerem pronto para a próxima aula. Certo? Certo. Sim, né? Para mim tá certo. Tá. Só um pouquinho. Olha só. Cada adição na forma de multiplicação e depois resolva. 13 mais 13 mais 13 são quantas parcelas de 13? Usa o ponto. Ponto. 13 e 13, 3 vezes de 13, calculando mentalmente, dá 30 mais 9, 39. Ó,
30 aqui na dezena, 9 na unidade, 39, certo? Não é para fazer agora, tá? Façam depois, porque daí eu quero que tu preste atenção nas orientações que eu te dou. Então, esse aqui é a forma de tu resolver, tá? Vou representar em multiplicação, quero que tu represente em multiplicação e depois tu resolver em multiplicação, tu calcula, tá? Aula que vem eu coloco o gabarito para vocês. Certo? Então aqui está o item A, e daí tu tem que lembrar, professor, vamos corrigir o exercício 1 da página 53. Tá? Daí a gente faz isso. Escreva a adição relativa a cada multiplicação. Escreva a adição relativa a cada multiplicação e resolva. Olha, acho que aqui a gente tem uma certa liberdade para fazer, tá? Escreva a cada multiplicação, eu vou escrever como uma adição, né? Escreva a adição relativa a cada multiplicação. São 5 parcelas de 32, para mim parece que seria mais fácil eu fazer 32 mais 32 mais 32 mais 32, 1, 2, 3, 4, mais 32. Na hora de multiplicar eu uso 5 vezes de 30, 150, 5 vezes de 2 dá 10. Na hora de calcular eu uso o meu cálculo mental, certo? 160. Então 5 vezes de 32 dá 160. É escrever cada multiplicação como uma adição, né? Eu poderia fazer também 32 parcelas de 5, mas onde é que eu ia parar aqui, né? Daí eu ia fazer, 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, 32 parcelas. Daí é complicado. Para mim ficou mais fácil, então, 5 parcelas de 32 aqui, tá? Por causa da propriedade computativa. Então, tu vai fazer todas as outras, tá? Complete a tabela da multiplicação. Ah, isso aqui é legal, olha só. Complete a tabela da multiplicação, certo? Olha só, quero te mostrar aqui, ó. Bem simples. Tá? A operação, eu vou dar um foco só numa parte para vocês entenderem. A operação é de multiplicação. Onde é que está descrita a operação de multiplicação? Bem aqui, ó. E 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 dá 4, por exemplo. 3 vezes 3 dá 9. Se eu quiser fazer 3 vezes 4, que seria essa casa aqui, ó, eu estou mudando a coluna de 3 para 4, mas a linha continua a mesma, ó. Tá vendo? Essa linha que é constante aqui, ó, é o valor que se está adicionando, porque eu estou dizendo assim, ó, quantas são 3 parcelas de 3? 9. E quantas são ou melhor, quantas são 3 parcelas de 3? Nessa ordem aqui, quantas são 3 parcelas de 3 que está constante? Porque tu te deslocando, tu querendo saber isso aqui, que é 3 vezes 4, ó, olha o que está acontecendo. Eu estou perguntando, quantas são 3 parcelas de 3? 9. E se eu precisar 4 parcelas de 3? Bom, eu pego 9 e somo esse valor constante aqui, ó, porque o número de parcelas é o mesmo. E daí eu coloco 12. E daí se eu quiser saber esse aqui, ó, por exemplo, ó, isso aqui é 2 vezes o 4. Então, se 3 parcelas de 4 é 12, quanto é que são 2 parcelas de 4? O que está ficando constante aqui, ó, é esse valor aqui. 2 parcelas de 4, eu pego esse 12 e subtraio 4, porque é uma parcela a menos desse valor constante aqui. E daí tu vai chegar 12 menos 4, que dá 8. Certo?
Marcele, pode ir lá, tranquilo. Tá? Então, eu quero que vocês pensem nessa tabela de multiplicação com esses deslocamentos. Tem uma brincadeira que eu gosto de fazer com os alunos, é que tu parte de um valor e eu quero chegar nesse valor aqui, ó. Daí tu tem que falar todos os caminhos, todos os cálculos aqui com esses deslocamentos. O que tu fez, se tu somou, se tu subtraiu. Por exemplo, para descer aqui, ó, tu tem que somar 2, certo? Para te deslocar nesse sentido, tu tem que somar 3. Para subir, tu tem que subtrair, né? Dependendo da coluna que tu tiver, certo? O deslocamento horizontal, ou tu soma indo para a direita, ou tu subtrai indo para a esquerda, conforme a linha que tu tiver. E na coluna, se tu vai subir ou descer, subindo tu diminui o valor da coluna, descendo tu acrescenta o valor da coluna. Isso é bem legal de fazer. A gente vai ter uma oportunidade ainda, mas esse tipo de brincadeira é bom fazer em sala de aula, assim. É difícil propor para vocês nesse tipo de aula que a gente está tendo agora, tá? De repente, se eu conseguir pensar uma forma prática de fazer isso, a gente faz. Pode acreditar em mim que é bacana. Opa! Certo? Daí tu completa toda essa tabela, então, por favor. Completando toda essa tabela, que temos mais? Olha ali, ó, o exercício 4. Efetue cada multiplicação utilizando o algoritmo da decomposição e também o algoritmo usual. Tá? Faça por decomposição e faça pelo algoritmo usual. Ah, tá. Daí lembra, né? Deixa eu te mostrar aqui, ó, a decomposição e o algoritmo usual, os exemplos estão aqui, ó. Para um pouquinho. Aqui é o algoritmo usual. Estão vendo aí, né? Coisa na tela aqui. Vamos ver o usual, algoritmo por decomposição, né? Usa aqui. Peraí que eu acho que o usual está aqui, ó. Tá? É isso aqui que eles chamam de algoritmo usual, certo? Estão vendo aí, né? O algoritmo usual. Esse aqui mostra a decomposição. Na observação ele mostra a decomposição, mas o exemplo da decomposição está aqui, ó, o algoritmo da decomposição. É a página 49, página 50. O que eu vou pedir para tu anotar ali no teu livro? Ó, só um pouquinho. Vamos voltar às atividades. Tá? Para fazer esse exercício 4. Escreve aí, ó. Ver páginas 49. Ih, será que é isso mesmo? 49, 50? Vamos voltar ali. Viajei, legal. Tá me fugindo. Tá, isso mesmo. 49 e 50. Tá, vocês vão ver essas páginas ali para utilizar no exercício ali de número 4, tá? Usando as duas formas. No exercício 5, vou apagar aqui. Observe as multiplicações que Clara e Francisco fizeram mentalmente. Clara decompôs o fator de 2 algarismos em dezenas e unidades, e Francisco decompôs o fator de 3 algarismos em centenas, dezenas e unidades. Tá? Aqui, ó, vamos ver. Dezena, unidade, decompôs e ele vai ter que fazer a multiplicação de 7 por esses dois números.
tá? E aqui a decomposição foi diferente, ó. Ah, tá, ele botou ali o valor. Tá aparecendo ali, né? 7 vezes de 40, que na verdade é esse 7 vezes de 40, e depois o 7 vezes de 7. Né? Observa ali, ele vai ter que somar os resultados 280, que é 7 vezes 40, mais o resultado 7 vezes 7, que é 49, chega aos 329. Agora acompanha aqui, ó, a mocinha ali, que eu não lembro o nome, que está no enunciado, 4 vezes 123, ela decompôs o 123 em 100 mais 20 mais 3 e distribuiu 4 vezes 100, 4 vezes 20, 4 vezes 3. Olha ali, ó. E somou esses produtos, ó. 4 vezes 100, 4 vezes 20, 4 vezes 3, somou tudo 492. Ok? Agora calcule os produtos a seguir da mesma maneira, como fizeram Clara e Francisco. Tá? Então tem dois exemplos. Ó. 5 vezes 56, aqui no item A, é 5 vezes, abre parênteses, 50 mais 6, tu pode desenvolver assim, tá? E daí 5 vezes 50, 250, mais 5 vezes 6, 30. Então o resultado final 280. Isso aqui é como referência para vocês. Ok? E daí eu vou querer que vocês terminem o exercício 5 também. A, B, C e D usando essa técnica. A aula que vem a gente vê o gabarito então. Tá? Então usa essa técnica aqui e a gente corrige a aula que vem. Ok, o Evandro. Eu caí isso. É 55 também? Deixa eu ver. Página 55 também, tá? Daí eu dei um exemplo ali de como resolver. Resolução 1. Olha só, algarismo escondido, né? Qual é o algarismo que o quadradinho está escondendo? Vamos dar um foco aqui. Foca em mim. 13 vezes um número aqui é 91. Vamos ver a forma dele resolver. Olha só, podemos pensar, qual é o número que multiplicado por 3 resulta em um número que termina em 1? Tá? E daí ele começa a observar